Olá, Débora. Bem-vinda de volta à Wunderwelt A, onde tudo começou. Verdade. Conta um pouco aí como está, como foi seu caminho depois, principalmente depois de ter saído do curso de alemão e indo para a Alemanha. Mas conta um pouco como foi, quando foi. Olá, Verna, muito obrigada pelo convite de estar participando dessa reunião hoje. Eu cheguei na Alemanha em junho, final de junho de 2024. Já tem mais de um ano que eu estou aqui. Foi uma trajetória com muitos caminhos, muitos progressos, a percorrer, a passar, principalmente em aprender a língua do zero, mas tivemos um bom apoio também da escola para estar caminhando nesse processo até chegar aqui. O hospital, e também a empresa, né, que estava auxiliando ajudou bastante no início, porque entender as burocracias eu acho que é o mais difícil. Entender essa transição, assim, é o mais difícil. Então, ter especialistas, pessoas que possam nos ajudar a fazer, facilita muito o processo porque a gente consegue focar no nosso progresso na língua, que é muito importante, é fundamental, e tem a confiança de que as outras partes que também são fundamentais estão sendo cuidadas. Isso dá um alívio grande. Então, fazer por empresa ajuda muito na nossa caminhada até chegar aqui. Pô, você acredita que algumas pessoas consigam até fazer sozinhas, mas a Hum, dor de cabeça é muito grande. Às vezes falta um documento ou outro por não entender também todas as leis, né? É mais difícil. Com esse caminho, acredito que facilitou bastante para mim e o meu grupo, porque, para quem não sabe, eu vim com um grupo, fiz o processo junto com um grupo. Facilitou da gente poder estar participando do curso intensivo e ir seguindo até a trajetória de fazer as provas. Fizemos a prova do B1 e do B2 pelo Instituto. E depois chegamos aqui, tivemos a assistência do hospital para ver casa, já tínhamos apartamentos, cada um do jeito que escolheu, quem quis morar sozinho, quem quis morar em dupla. Isso tudo ajudou muito. E depois, quando a gente chegou aqui, tivemos que fazer a equivalência do diploma, né? Que também uhum, durou, acho que foi uns 8 meses, um período entre hospital, escola, para estar validando o diploma. Aí prestei a prova e agora só estou direto no hospital. Agora é só uhum. trabalho. Né? Você falou da burocracia, que talvez não seja tão fácil organizar tudo sozinho para um brasileiro. Nem para um alemão, às vezes é fácil de lidar com essa burocracia, né? Eu Tipo, consegui acreditar. qual ordem, todos os documentos, preenchidos de que forma, carimbados, de que forma. Então, a gente precisa desse especialista, né? E sem ele, eu não me sentiria também É, seguro em fazer um processo, falar, vamos, vira esse aí para ver se não, tem que ser tudo direitinho, né? Senão, volta tudo e a gente tem que dar entrada tudo novamente, né? Isso é, e aí é não é verdade. só, não, vai mais dinheiro, vai mais tempo, né? Vai tempo, né? A gente não pode brincar muito com essa sorte aí, não. A gente tem que fazer tudo na Alemanha tem que ser feito, né, meio certinho, né? É. Senão não funciona, principalmente com órgãos, né, do governo, órgãos públicos, tem que Sim. ser do jeito que eles estão pedindo, Uhum, certinho, nos prazos corretos, porque uhum, senão dá um probleminha. Nem sempre fácil né? de resolver, né? Não, tem que fazer, olhar tudo e ler tudo. Porque eles não falam muito, eles não gravam vídeo como funciona, né? Ele É, falou, leia todos os detalhes e depois preenche conforme os detalhes. Então,
Sobre o seu, sobre o seu curso de alemão, alguma recomendação você tem para o estudo de alemão dê mais certo, Débora, pela sua experiência? O curso de alemão sendo acompanhado assim por um professor, a aula que a gente assiste assim ajuda, mas sendo acompanhado com o professor ajuda mais ainda, porque você tem a chance de, na hora da dúvida, tirar e às vezes umas sacadas que o professor tem em sala de aula, mesmo que seja à distância, te ajuda muito. Porém, é fundamental estudar por fora. Pode ser o melhor professor do mundo, você tem que estudar por fora. Se ficar dúvida, tem que também estar procurando por fora e não canalizar apenas no professor, em extrair o conhecimento do professor, mas buscar o seu próprio. Isso é muito importante para fortalecer o seu conhecimento. Para você entender como você aprende, tem que tentar se conhecer e tentar formas de aprendizagem. Durante o curso, eu mudei várias formas de estudar. Eu comecei com caderno, porque eu sou boa de escrita, funcionou até o A2, mas aí já Hum. não estava mais sendo tão produtivo. Aí eu comecei a fazer caderno digital, assistia a aula e ia anotando. Aí eu sou muito visual, eu preciso escrever, mas precisa ser com cores. Aí eu ia escrevendo minhas anotações com cores, essas coisas assim. Então eu fui tentando adaptar formas, porque às vezes chega um momento que o jeito que você acha que aprende já não tá mais dando certo. Aí você tem que ir se readaptando e não só Uhum. canalizar na aula. Buscar por Isso, fora é necessário. isso é muito importante que você falou, né? Você chegou até o momento que deu certo, depois teve que mudar. Por quê, né? Porque o seu cérebro já se acostumou com isso. Ele quer novidade. Ele quer experiências novas. Por isso você falou certo, né? Você tem que mudar algo para surpreender, para É, surpreender o cérebro para fazer certo, é bom estar né? sempre pensando, dessa forma eu estou aprendendo Hum, mesmo, dessa forma hum. não. Como que eu consigo é, pegar, compreender o conhecimento e agarrar na minha cabeça. Isso, Isso aí é uma coisa que você vai ter que estar pessoalmente analisando sempre para progredir, porque os níveis vão avançando e você tem que acompanhar os níveis. isso. O início foi, eu confesso que o início do alemão para mim não foi complicado, mas do B1, a transição do B1 para o B2 foi um pouco mais pesada Sim, para mim. sim. Gente, já estou vendo aqui que já tem um número bom de pessoas. Eu está aberto aqui para vocês fazer perguntas para Débora, tá? Alguém já tiver uma pergunta, venha colocando. Ah, Abre o microfone e fala. Não precisa ligar a câmera, não. escutaram? Então, por microfone, por favor. E o pessoal tá tímido hoje. Podem perguntar, pessoal, se tiverem dúvidas. E Débora, conta um pouquinho para a gente como é que é a sua rotina no hospital. Isso é uma coisa que as pessoas normalmente perguntam muito. Como é que é, sabe, porque aqui se trabalha muito, longas horas. Você tem um longo tempo para chegar no hospital, às vezes, né, de trânsito. Trabalha longas horas e depois volta para casa. Então, aqui é um trabalho bastante demandante. Como é aí, agora que você já está realmente trabalhando como enfermeira mesmo, né? Já tem o seu anaqueno, já tem a sua certificação, já está tudo certo. O sistema de plantão em geral na Alemanha é bem diferente do Brasil. No Brasil, tem um enfermeiro diarista, né, que vai lá todos os dias e tem as folgas, mas geralmente as pessoas trabalham 12 por 36. Conheço pessoas também que trabalham 24 com um pouquinho mais tempo de folga. Mas aqui, eu já ouvi dizer que alguns hospitais trabalham assim, mas a maioria não é. A gente trabalha como diarista.
digamos assim. São 8 horas e meia, né? Meia hora de pausa, 8 horas trabalhadas todos os dias. Aí a escala varia muito, porque a gente trabalha por Dienst. Tem o Frühdienst, que é de manhã, Spätdienst, que é a parte da tarde, e o Nachtdienst, que é a parte da noite. Não tem um enfermeiro específico que só trabalha de noite, ou que só trabalha de tarde, ou que só trabalha de manhã. Essa semana eu trabalhei de tarde, tenho 2 dias de folga, volto a trabalhar à noite, depois eu volto a trabalhar de manhã. Então, a gente tem essa escala, assim, bastante diversificada. É Uhum. claro que existem pessoas que não conseguem, tem algum motivo que não conseguem trabalhar à noite. É possível conversar com a empresa sobre isso. Porém, trabalhar, quando você tem liberdade para trabalhar todos os plantões em qualquer horário, é melhor também para o dinheiro. Você ganha mais pelas trocas de horários, principalmente à tarde e à noite, tem os adicionais. Então, financeiramente, eu não acho muito válido trabalhar em não estar tão livre. É claro que cada um tem a sua realidade. Tem pessoas que têm crianças e não conseguem, não contam com uma rede de apoio grande. Então, a gente entende. Mas para quem tiver liberdade, eu aconselho a estar livre para a empresa em relação aos horários. E também não tem uma escala fixa, digamos assim. No Brasil tem a escala 5 por 2, trabalha 5, folga 2, 6 por um, trabalha 6, folga um. Aqui não tem muito eu não sei explicar, não tem uma coisa muito fixa. Às vezes eu trabalho 4, aí folgo um, aí volto a trabalho 3, é mais ou menos assim. É a depender de como o chefe vai avaliar, de quantas pessoas precisam para aquele momento. Às vezes tem muito funcionário doente, aí você encaixa um funcionário aqui, um funcionário ali. É mais ou menos assim. E o trabalho demanda também bastante. Não é um trabalho muito fácil, é cansativo também. Não só o mental para mim, por estar fora da minha língua materna, mas também físico, porque o enfermeiro aqui tem atribuições que no Brasil não tem. Nós somos técnicos e enfermeiros, precisamos resolver as situações burocráticas do paciente, administrativa, fazer relatório, mas também cuidar da medicação, dar banho, é, distribuir as comidas, recolher as comidas. Então, isso torna também a demanda do trabalho um pouquinho exaustiva. Mas nada que, assim, você vá morrer, nem nada assim, não. Dá para você ir trabalhar e viver. No Brasil, a gente tem um tempo exaustivo de plantão e depois tem a folga. Aqui são esses todos os dias, né? 8 horas por dia, certinho, como se fosse um trabalho normal, digamos assim, sem ser no hospital. Trabalha final de semana, feriado, assim como é no Brasil. Aqui o que acontece geralmente na minha estação, no meu setor, o que eu percebo é que eles dão 2 finais de semana de folga e no final de ano, ou você trabalha Natal ou você trabalha Ano Novo. Eles organizam assim. Uhum. Mas você falou assim que, por exemplo, às vezes você trabalha 4, depois de folga trabalha 2, mas assim, você tem folgas, você não trabalha assim, sei lá, 10 dias direto, 20 dias direto. Não, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi pessoas com 7 dias diretos. Isso eu já vi. No máximo que eu peguei foi 6, mas tem a folga depois. Uhum. Mas aí Varia. quanto tempo de folga? É um só mais um dia ou você tem uma folga mais longa? Geralmente eu tenho 2 dias seguidos de folga. Já aconteceu de eu ter 6. Em maio eu cheguei a pegar praticamente uma semana de folga. Mas isso eles vão avaliando de acordo também com a carga horária, né? Se estiver subindo muito, aí eles dão um tempo de folga maior para você. Tá. E eles te avisam com antecedência isso? Você já tem, por exemplo, a sua rotina do mês para você é, se organizar? Como Organizar. é? Ah, a minha chefe, ela monta
os plantões de todo mundo e ela imprime a lista de 2 meses. Digamos, estamos em novembro, então eu tenho já novembro e dezembro, de todos os dias que eu vou trabalhar. Quando entrar dezembro, eu já vou ter dezembro e janeiro. Aí você consegue ter pelo menos um mês de antecedência para saber quais dias você vai ter folga, quais dias são de férias, em que plantão você deve trabalhar. Isso aí é com antecedência. E aqui tem uma pergunta da Sara para você. Em relação à cidade em que você mora, como é o custo de vida? Quando você chegou, você já arcou com o aluguel ou foi o hospital que cuidou? Quais os benefícios que você tem e como foi a escolha do seu setor de trabalho? Acho que é melhor a gente ir por partes aqui. Tá. A cidade em que você mora, como é que é o custo de vida? Eu moro no interior da Alemanha, numa cidade chamada Freiberg, perto de Dresden. E aqui é barato em relação a Berlim, Munique e outras cidades é, maiores. Aqui Uhum. eu me mudei recentemente. O valor que eu pago num apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com um bom espaço, 60 metros quadrados, não é, às vezes é um quarto em Berlim. Então, o custo de vida aqui para a moradia eu acho excelente. Para mim é muito bom. Vale a pena morar também em cidade pequena, desde que você não. Se você for muito agitado, pode ser assim um baque. Mas para mim, Freiberg funciona bem. O meu maior problema aqui são os horários de ônibus, que às vezes não batem com o meu serviço, mas também funciona ir andando, voltar andando e de bicicleta, porque eu também não moro longe. Não é, não preciso pegar trem, ônibus e tal. Então, o custo de vida em geral, eu acho adequado, não acho exorbitante, acho que você consegue, tendo um gasto consciente, você consegue viver bem, ter lazer, viajar, morar, comprar comida, essas coisas assim. Os básicos e também os adicionais. Uhum. Para a outra pergunta é quando você chegou, você já arcou com o aluguel ou foi o hospital ou a empresa que cuidou disso? Eu paguei meu primeiro aluguel, mas eu ganhava bolsa. Durante todo o meu processo, eu ganhei uma bolsa de, de 500 euros. No Brasil, estava dando uns 2.500 reais por aí. Então, eu já estava me preparando para chegar aqui, porque já tinha sido falado que a gente pagaria o aluguel. A empresa cuidou de ver onde a gente moraria, de fechar contrato. Eles ajudaram a gente a pagar o calção. É, Eles pagaram todos os calções e a gente pagou a empresa parcelado em 3 vezes. Então, isso ajudou muito. Mas o primeiro aluguel eu que paguei. Quando eu cheguei aqui, eles também adiantaram o nosso salário para que a gente pudesse comprar as primeiras coisas, comida e Sim. pagar o aluguel. Então, essa mesmo, né? Em todos os projetos sérios, é assim que os hospitais con- providenciam a primeira moradia, né, Débora? Então, eles procuraram para vocês mesmo ter opções, até morar, né, é uma república, né? Você morou na república junto com alguém? Não, eu morei num apartamento sozinha, Sozinha. um Tá, cômodo com banheiro, sozinha, mas tá. mobiliado. Mobiliado, sim. Mas pode ser que seja uma opção de não morar sozinho, dividir um apartamento com alguém. Mas o custo é um aluguel normalmente em conta, né, um pouco mais em conta do que vocês buscariam no mercado. Então isso né, não são valores altos que eles buscam para a moradia e facilitam, isso é importante, né? Vocês É, normalmente vão chegar com pouco dinheiro, claro. Recomendo quem vá, guarda uns 1.000 euros, né, para levar, para poder ter no primeiro mês, antes de vencer o primeiro salário, né, ter um dinheiro para as despesas básicas e talvez para
fazer alguma coisa como calção, como aluguel, mas se alguém não tiver, é a conversa com o hospital. Isso a gente faz. Ninguém vai ficar tipo, mas eu não tenho condições. A gente vai dar sempre uma conversa com o hospital para facilitar essa, né, ou para resolver ou para trazer soluções para problemas, tá bom? E tem mais algum benefício que o hospital oferece? Hoje, por exemplo, você já tem algum outro benefício? O hospital em si ajudou em todo o processo, mas como profissional é o salário, o seguro de saúde, que é obrigatório todo mundo ter, são os benefícios normais, a aposentadoria, essas coisas assim. Funciona diferente do Brasil. Acho que aqui não tem FGTS, esses negócios assim, não. Mas saúde e aposentadoria e o seu salário são seguros, são direitos do trabalhador. Não precisa assim, se preocupar com o futuro de quando não puder trabalhar, não ter nada. Se você ficar doente também, você consegue receber o seu salário. Tem benefícios do salário maternidade. Quando tem filhos, as pessoas podem receber um valor a mais, que é para estar ajudando, é o Kindergeld, para estar ajudando a Kindergarten. criança e tal. Mas eu recebi uma bonificação em outubro, eu não lembro bem porque a gente tinha acabado de chegar, teve uma bonificação assim para todos os funcionários, a gente recebeu em outubro o dobro do salário. Mas eu não consigo explicar agora bem o que foi, mas eu acredito que anualmente tem algo assim, como essa bonificação. Mas funciona diferente do Brasil, em relação a 13º, por exemplo. Então, no Natal você não recebeu mais, mas você recebeu mais em Não, outubro. não, eu recebi essa bonificação que foi geral. Acredito que não Tá. foi de Natal, foi outra Então, coisa. que bom. E aqui também tem a pergunta de que como você escolhe o setor de trabalhar? Como é que é a escolha do seu setor de trabalho? Ah, quando chegamos, o pessoal do hospital responsável pela gente separou os grupos em dois em cada estação. Eu comecei trabalhando na neurologia, como assistente, né, no início, e depois eu passei para semi-intensiva, que é onde eu estou até hoje, porque funcionou para mim lá, eu fiquei. Então, quem escolheu a princípio onde colocar foi as pessoas do hospital, mas se você não se adaptar, existe a chance de você conversar. Eles me perguntaram se eu queria continuar no setor que eu estou, se eu queria mudar. Eles conversam com você. No início, você precisa passar por setores que eles escolhem para estar conhecendo também, e porque tem a questão de equivalência do conhecimento, algumas coisas assim que às vezes faltam, que o órgão público analisa que falta conhecimento em tal área ou tal área. Então, o início o hospital escolhe, mas depois que você faz o processo de Anerqueno, você tem a chance de mudar. Eu tenho colegas que mudaram bastante de setores, 3 vezes, ou, assim, se não estiver É, funcionando ou tiver demanda também. Também tem essa questão. Se o setor que você quer já estiver superlotado, é um pouco mais difícil de te alocarem lá naquele momento. sim. E como que é a conversa com as pessoas do hospital? É fluida, é tranquilo? Porque muitas pessoas aqui reclamam de que, no Brasil eles tratam a gente muito assim. Como é o tratamento dos chefes e dos colegas normalmente no dia a dia? A conversa vai ser fluida, depende muito de você, da sua propriedade com a língua, para ser fluida, assim. Existem, como em todo mundo, existem vários tipos de pessoas. Pessoas que são muito mais abertas desde o início comigo e pessoas que são mais fechadas, que agora está começando a tentar puxar um pouquinho mais de assunto. Porque
eu demando o tempo deles também. Eu preciso que repita, eu preciso que fale um pouco mais devagar, eu preciso que fale sem dialeto, que aqui tem bastante. Então, assim, varia da pessoa. A gente encontra pessoas muito legais, mas a gente encontra pessoas mais fechadas. É, E eles têm. Alemão já tem uma característica mais reservada mesmo. É bom vir entendendo isso, porque brasileiro é mais receptivo, é mais aberto. Você conhece hoje já é amigo. Alemão demanda esse tempo. Eles precisam entender ainda assim um pouco para receber calorosamente, mas são sempre muito educados. São pessoas educadas. Nem sempre sorridentes, mas educadas. Hoje tá melhor do que no início, mas eu ainda encontro um pouco de barreiras, às vezes, assim, no relacionamento. Com o chefe, eu, eu analiso que não tem muita diferença em relação ao Brasil. Você consegue, expor suas pautas. é, a minha chefe, ela dá a possibilidade de você, antes dela fechar os dias de plantão, dá a possibilidade de você dizer algum desejo que você tem. Ah, eu queria muito folgar nesse dia, ou esse final de semana eu não gostaria de trabalhar. Ela analisa, assim, é claro que é de acordo com a demanda, a gente também precisa entender que é um trabalho e não é por amizade, mas ela dá essa possibilidade, assim, de alguns desejos de você expressar. E os chefes gerais, acima da. Cada estação tem uma chefe específica. E tem os chefes gerais. Os chefes gerais são ótimos, assim, a relação com eles, a conversa é sempre muito acolhedora, eu não tenho nenhum problema a dizer. Uhum. E aí, conta pra gente qual foi assim, você chegou, acabei de descer do avião, cheguei no hospital. O que foi o mais difícil? O que foi o maior impacto no primeiro momento para você que você fala, devia ter me preparado para isso? Ah, o início, assim, o primeiro dia no hospital, eu tava muito, muito nervosa. E eles têm a rotina deles e foi um pouquinho assim. Como é que eu posso explicar? A gente precisou tentar acompanhar a rotina deles, assim, muito de supetão. Eu imaginava que seria difícil, obviamente, não é uma trajetória que vai ser totalmente fácil. Porque você fica longe da família, você começa do zero, é uma coisa completamente nova, é tudo novo. Ir na padaria é novo, comprar pão é uma coisa nova. Então a sua cabeça fica a milhão. Os dias para mim aqui até hoje passam muito rápidos, de tanta coisa que é nova, é novidade, uma enxurrada de novidade o tempo inteiro. Em relação a preparo. Eu acho que eu gostaria de estar melhor no alemão. Sim, eu acho que isso me facilitaria em algumas coisas. Meu alemão não tá ruim, eu consigo me virar, eu consigo resolver as coisas, resolver problema de visto, resolver problema de casa, mas pro dia a dia, assim, no trabalho, que é mais corrido, tem a questão das gírias, eu gostaria de ter uma conversa mais fluida. Então, eu acho que para mim isso ainda é o que impacta um pouquinho mais. Mas a língua vai ser uma coisa que eu vou ter que estudar para sempre, não tem jeito, não é assim. E como foi a chegada da família? Porque você foi sozinha no primeiro momento. Isso, eu vim sozinha e meu marido veio depois. Ele veio com um visto próprio, que é Working Holiday. Foi o visto que ele tem até o momento, até o final de novembro, é esse visto que ele tem. Não veio vinculado a mim. Agora nós estamos, iniciando o processo de reunião familiar. A princípio, estar sozinha num novo país é difícil. Você tem que resolver muita coisa assim, dá muita saudade. Às vezes bate um sentimento assim de solidão. A gente se pergunta se escolheu certo. Mas eu já tenho essa resposta. Eu quero ficar. Mas não é muito fácil. E para mim, quando meu marido chegou, foi bom, porque
me ajudou bastante. Ele sabe falar inglês, então, assim, ele se virou muito bem. Quando a família é um pouquinho mais dependente de você, eu acho que é um pouquinho pesado, porque eu precisava trabalhar, estudar, me preparar para a prova para o Anerqueno, que ele chegou, acho que foi no para dezembro do ano passado. E se quando você demanda, a sua família demanda, é um pouquinho difícil, mas entra naquele equilíbrio, né? Que também tem um apoio emocional que é muito importante. A gente conseguiu fazer com que ele viesse antes devido a esse visto, que ele veio com visto próprio. Agora, para reunião familiar, no primeiro momento, eu não sei bem como funciona, porque a gente não tentou. Fomos orientados desde o início a não fazer a reunião familiar logo assim de cara antes de fazer a prova, porque tudo era muito incerto. Você precisa ver se vai se adaptar. A gente está passando por um período probatório. O período probatório aqui são de 6 meses, então a empresa também está avaliando se você é compatível com o trabalho. Então, ainda tem essa avaliação além da prova. É uma coisa a se pensar. É bom ter família perto, mas tem que botar na balança se aquele momento é o mais oportuno, se aquele momento dá para trazer, porque você vai gastar, vai ser um investimento que você vai fazer e tem que ver se vale a pena naquele momento. Até, Débora, né? Legal que você falou. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado, né? Se você, por exemplo, já está nesse momento de tem que me preparar para a minha prova de Ana Cannon, tem que estudar para tudo isso, e se a pessoa não tem autonomia, um pouco fazer coisas sozinhas, quando não aprendeu, não consegue se comunicar, ou em inglês ou em alemão, com as pessoas fora da casa, ela vai ser um peso. E o tempo de experiência, realmente, vocês têm um tempo de experiência, todos na Alemanha têm um tempo de 6 meses de experiência. Pode dar errado alguma coisa, mas, na É, verdade, todo mundo no hospital torce porque dê certo. Então, não é uma coisa, né, de uma avaliação mesmo, uma crítica. Nossa, essa pessoa está fazendo isso errado, errado, errado. Não. Ainda não está fazendo tão certo. Vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas novas a se integrar. Né? E agora, aqui, na verdade, todos, todos que passam aqui como enfermeiro, enfermeira, os familiares também aprendem alemão aqui, né? Né? A gente tem aquela questão de cada pessoa que paga R$ 1.800 para iniciar o primeiro curso, tá? Que depois vai ser devolvido no final. Então, os familiares também têm esses R$ 1.800 para pagar para poder aprender a base do alemão, ok? Só que não vai ser devolvido depois. Então, porque também é um investimento que a cada pessoa faz. Mas essa coisa de pessoa sair com alemão daqui para não chegar sem alemão lá. Tá? Sem ter, para senão seria um peso para que eles vão e falar, nossa, eu tenho que pedir um dia livre para resolver o problema, tipo, básico, que poderia, tipo, fazer compras no supermercado. Vim com Ok? alemão, assim, é bom, é importante. Hum, hum. Principalmente se for morar numa cidade assim menor, as pessoas falam menos inglês, você até Sim. consegue se virar, mas para sua própria segurança, porque não é só nem a questão do seu familiar se tornar um peso, mas a vida pode se tornar pesada para ele mesmo, porque não Os pode sair, dois, perde a sim. liberdade. E Para os isso dois. é bem ruim para o nosso emocional, assim. Sim. Isso mais, exatamente. Esse peso para os dois lados, né? Esse peso do outro pesa na gente, né? Então, É, verdade. hum. Já tem uma outra pergunta, gente? Os participantes de hoje todos são enfermeiros ou são da área da saúde, mas de outra.
área. Podem colocar no chat, por favor, de que vocês estão fazendo? Vocês são enfermeiros. Fisioterapeutas. Oh, Tem alguém do Rio de Janeiro, o pessoal mais de São Paulo. sim, É, e os que se inscreverem podem até ser seus colegas, né? Logo mais. Estou sim, torcendo por isso. sim. Nós agora abrimos as inscrições novamente para o curso começar em janeiro. E quem entrar neste programa pode ser colega da Débora. Sim. Boa sorte, pessoal. Vejo Olha aqui, vocês a aqui. Tainara é enfermeira, tem uma que mora na Bahia. Legal. Opa, Letícia, por favor, faça uma pergunta. Se você quiser abrir o microfone ou se vocês quiserem escrever, aqui vocês ficam à vontade. Sara de Salvador. Hein? O que você prefere, Letícia? Escrever? Aqui, a Luana perguntou se você em algum momento pensou em voltar para o Brasil. Eu li aqui agora que ela também perguntou de onde eu sou. Eu sou do Rio de Janeiro e, sinceramente, sim, eu já pensei. Porque tem dia que às vezes é bastante pesado, tem dia que a gente não tá bem. E a gente deixa a nossa vida toda no Brasil, todo mundo, tudo que a gente conhece, todas as pessoas, todos os nossos amigos, e vem para uma caminhada muito nova. Então, assim, esse afastamento um pouco às vezes pesa. E sim, já teve dia que eu questionei, acontece. Tem dia que acontece mesmo até hoje, mesmo depois de um ano. Acontece, é uma dúvida que às vezes pesa na nossa mente. Ah, vale a pena eu ficar longe da minha mãe, por exemplo? Minha mãe já tem 66 anos. Tá valendo a pena? Jovem. Eu, Jovem. eu vivo assim, pesando isso na minha mente. Até o momento, eu não quero voltar. Mas dizer que eu nunca pensei em voltar seria uma mentira. Mas, em geral, eu gostaria de ficar aqui. Eu gostaria que desse certo a minha vida na Alemanha. Eu quero continuar a viver, porque, apesar das dificuldades, o que eu estou vivendo hoje em relação a poder de compra, a poder ter um pouquinho mais de lazer, a ter segurança, é, me influencia a querer ficar. Uhum. E quais são as suas acalmantes? Como você se acalma ou você volta a se centrar, falar, eu vou continuar. Que influencia nisso? Eu peso tudo que eu investi, não apenas como um recurso financeiro, mas da minha força emocional de estar vivendo esse processo, de me inscrever, de ser selecionada, de passar na entrevista, todas as pequenas conquistas que foi galgando para eu chegar aqui, isso pesa muito para mim. Eu tenho orgulho dessa conquista. Então, isso é uma coisa que me faz, não, vale a pena continuar. E as dificuldades de hoje são possíveis de serem superadas. Eu acho que seria difícil se eu não tivesse um trabalho, mas tendo um trabalho, Uhum. dá para continuar. E as coisas que eu conquistei aqui também, a vida acontece rápida aqui, pelo menos para mim, eu posso só falar por mim. No Brasil foi um pouquinho mais devagar para você conseguir conquistar algumas coisas. E aqui você vê que em pouco tempo, você tendo o objetivo, você consegue já ir conquistando algumas coisinhas. Eu ajudo muito a minha família no Brasil, isso também pesa bastante a minha utilidade em poder Uhum. ajudar as pessoas que eu amo também pesa bastante de eu continuar aqui. Ok.
A Letícia está perguntando, Débora, não sei se você está lendo aí, ela está perguntando, queria saber como foi a sua experiência, se você já foi formada ou era recém-formada, porque ela está na faculdade, ela está fazendo estágio extracurricular, mas tem muito interesse de ir para a Alemanha. O primo do meu namorado mora em Berlim e incentiva bastante ir para a Alemanha. Então, ela está no último ano de enfermagem. É, eu não era tão recém-formada, mas eu vim sem nenhuma experiência. Essa aqui é a minha primeira experiência como enfermeira, oficialmente. Eu terminei a faculdade, eu trabalhava num escritório como secretária e assim que eu terminei, eu continuei trabalhando no mesmo lugar. Eu estava procurando emprego como o primeiro emprego no Brasil, mas não aconteceu muito bem. Não fui chamada, não fui selecionada no Brasil. E eu também percebi que estar trabalhando como secretária na posição que eu estava também me tomando muito tempo para continuar procurando. Foi quando eu resolvi sair, terminar com a empresa para investir mais na profissão que eu escolhi. E foi quando eu achei o processo seletivo para a Alemanha. Foi mais ou menos assim. Eu estava em processo saindo de ser secretária, procurando novas oportunidades, eu achei essa. Mas eu vim sem experiência, eles me contrataram sem experiência. E como foi chegar sem experiência? Você acha que foi melhor, foi pior? Você gostaria de ter tido mais experiência? A receptividade foi a mesma? A receptividade, eu acredito que não muda. Não muda, não. Mas eu gostaria, sim, de ter tido um pouquinho mais de experiência, para eu ter um pouquinho mais de segurança. Entretanto, muita coisa aqui é diferente. Até mesmo preparo de medicação que a gente aprende no Brasil de um jeito aqui é diferente. Então, ainda que você tenha experiência, você vai aprender muita coisa nova. A Luana também pergunta qual foi o. Acho que a Letícia quer perguntar alguma coisa porque ela abriu o microfone. Desculpa, Acho que gente, não era. desistiu. Ah, tudo bem. A, a Luana pergunta qual foi o pior momento na experiência no idioma? Fala desde o Olha, A1 até o B2, até hoje. olha, o B2 foi o meu pesadelo. O B2 foi assim. Quando chegou o B2, eu falei, meu Deus, daqui eu não consigo, eu não consigo mais. Foi o meu pior momento foi o B2. Eu consegui passar na prova, consegui. Mas, olha, foi, foi suado, foi pesado, assim, já é muito avançado eu estava indo tranquila, estava indo conseguindo acompanhar o desenvolvimento da coisa. Mas quando mudou do B1 para o B2, eu realmente pensei que eu não ia conseguir continuar. Mas deu. Mas, Débora, só sabe que é bom? Passaram-se 2 anos que você fez o curso B2, mais ou menos isso. A gente conseguiu mudar esse curso B2 agora. Não tem mais, você não precisa mais estudar coisas tipo muito abstratos Uhum. em, com nível de alemão que você ainda nem vivenciou o básico. Se nem vivenciou o básico, tem que falar de uma forma bem evoluída, né? Então, isso a gente conseguiu mudar. É muita coisa como enfermagem agora, né? Tipo, quase que todo o curso é baseado no trabalho na profissão na Alemanha. Então, a prova também é baseado nisso. Então, agora não vou falar jogo fácil, mas as coisas fazem sentido, né? Todo curso do B2 agora faz sentido e aí para quem vai para trabalhar com enfermagem. E É com um pouco isso o mais negócio específico. se guarda as coisas, porque são coisas da sua vida, da sua experiência, e não são coisas sobre. Vamos falar sobre uma associação esportiva né, que você fala, o que é isso, associação esportiva? Eu só fui para academia na minha vida inteira. Nunca fiz parte
de uma coisa assim, fala, bom, claro, é interessante saber, mas pensar na cabeça do alemão sem ser pisado na Alemanha é um É, pouquinho, é difícil, é, é. é mais difícil Porque mesmo. quando você vai prestar a prova, pode cair qualquer tema, né? Desde uma festa até Sim, montar uma empresa, algo assim. sim. Então, mas assim, eu acho que é importante dizer que é, não é sim, mamão com açúcar aprender alemão. É, Tem momentos que as pessoas vão falar: Meu Deus, eu não vou dar conta disso nunca. É por isso que é bom você estar até com pessoas que já têm essa experiência e sabe que cada um vai ter o seu momento de surto. Porque sim, surta. Todo mundo nesse processo tem um momento que vai surtar geral, vai falar: Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Não vou dar conta disso nunca. Todo mundo tem, gente. E tá tudo certo. A gente só está aqui, a gente vai estar todo o processo com todo mundo para dar aquele colo necessário nesse momento. Não que a pessoa, todo mundo vai querer jogar a toalha, mas se questionar duramente o que que eu estou fazendo aqui. Isso é garantido. Até aconteceu comigo quando eu cheguei no Brasil e teve um momento que era por baixo do zero, né? Mas tudo bem, Uhum. faz parte, É, né? faz parte Faz do parte nosso de sair crescimento, sair do seu país, sair do seu, que você consegue lidar. Mas mesmo no Brasil, né? Mesmo você no Brasil, você teve seus momentos críticos. com certeza. Ah, com certeza. Então não é uma coisa que acontece só em outro país, né? É. Eu penso bastante nisso também. Às vezes, alguns dias que não são tão legais no trabalho, eu avalio se isso não aconteceria no Brasil e aconteceria. Porque É, são seres humanos, a gente lida com seres humanos. Então, a dificuldade que você passa aqui, ok, que tem o problema da língua, às vezes você nem consegue responder assim à altura, mas pode acontecer mesmo na no lugar onde você nasceu e sempre morou, você pode vivenciar momentos difíceis. Pessoas podem ser rudes com você, você pode ter dias ruins e tal. sim. Olha, eu gostaria só acrescentar para todo mundo que está aqui, a Débora, né, repetir até, a Débora está em Freiberg, no estado de Sachsen, perto de uma cidade, uma das mais lindas cidades da Alemanha, que é Dresden. E tudo que Dresden tem de cultura reflete em toda a região, que tem é uma região muito bela, com muitas. Aliás, você falou, né? Quantos mil habitantes tem a cidade de Freiberg? Você tem essa ideia? De cabeça eu não sei não, mas é pouco, é uma cidade pequenininha, bem pequenininha. Isso. Olha, eu acho que tem, com certeza, menos que 100 mil habitantes. Imagina só uma cidade minha com menos de 100 mil habitantes. Tem uma universidade, uma das É, mais antigas universidades, mais respeitadas na Europa inteira de mineração, onde o próprio, Olha, só para contar, ó, a Freiberg tem 41 mil habitantes. olha, só 40 uhum, mil habitantes. Alguém já deve ouvir falar do famoso Alexander von Humboldt. É um cientista alemão que descobriu as Américas em 1800. Estudou toda a biologia das Américas. E ele estudou mineração, a base dele foi em Freiberg. Ele, legal. ele estudou em Freiberg, né, uma família, claro, de Berlim, mais ou menos, mas foi muito, muito lindo. Ler o livro dele, uma história linda, né, de vida. Uma pessoa que nunca parou de aprender, nunca parou de estudar. Foi lindo. Então é essa aqui, por isso eu lembro, nossa, a Débora está em Freiberg, onde Alexander von Humboldt estudou, então, lá, tá. Então,
Esse sempre me lembro. E é uma cidade que tem um festival. É uma cidade bem antiga, né? Super, super antiga. Eu acho muito bonito É essa linda. essa coisa Aqui é de, lindo. né? É lindo mesmo. Só que não tem festas toda Balada. manhã, à tarde e à noite. Não. Não é É essa. um pouco mais calmo. Às vezes tem eventos aqui, até de noite mesmo, às vezes tem eventos, mas não é uma coisa com muita frequência. Mas a pessoa pode ir para outros lugares e depois voltar, eu não vejo muito problema. E é importante também ressaltar, porque no interior do Brasil significa não ter acesso a muitas coisas. E Uhum, aqui não. Você mora numa cidade pequena, como você falou, tem uma universidade, aqui tem muito estudante, aqui é praticamente uma cidade universitária. uhum, Agora, o prédio que eu me mudei já está completamente cheio e a maioria das pessoas que chegaram aqui são estudantes da universidade. O hospital que eu trabalho é um hospital geral, faz cirurgia, parto, atende tudo, tudo se atende nesse hospital. E muitas pessoas que estão se formando em medicina fazem estágio aqui, mesmo que morem em Dresden e algumas outras cidades, vêm para cá fazer estágio, vêm para cá fazer a residência também. Mercado, tem muito mercado. Não é uhum. uma cidade que você se sente isolado. Você consegue encontrar tudo. Tá. Então, quem está começando a pegar gosto pelo Freiberg ou acha que quero conhecer um pouco mais, venha se informar, porque no início do ano vem uma delegação de Freiberg aqui para o Brasil para selecionar novas pessoas, mais brasileiros, para serem colegas da Débora. Então, vocês recomendo, se inscrevam agora, começam o mais rápido possível, eu acho que no início, agora já, no início do ano que vem, começam a estudar alemão, e aí já podem estar prontos para ser selecionados para trabalhar em Freiberg, tá bom? Em algum momento. Mais alguma pergunta, gente? Ih, o pessoal está tímido hoje, Débora. Nós estamos almoçando no meio tempo. Ah, é. Enquanto a gente está Verdade. falando aqui, eles estão comendo o lanchinho deles. Para quem ainda não se inscreveu, depois desta live, já vou colocar no grupo do WhatsApp o formulário de inscrição. Provavelmente amanhã ou no máximo sábado vocês já vão ter este vídeo aqui editado e também vai ter com o formulário de inscrição. E aí o Werner vai contar um pouquinho como funciona. Vocês se inscrevem, aí tem É, entrevista, vai fazer o teste de sim, nível. vocês vão primeiro, primeira coisa, vocês vão se inscrever e a gente vai organizar uma aula experimental para vocês sentirem como é aprender esse alemão, para ver se realmente existe um match entre vocês e aprender essa língua, porque muitas pessoas falam, é muito difícil o alemão, mas a gente pode provar o contrário, mas isso eu acho é um teste que vocês vão se submeter a testar isso. Depois dessa entrevista, claro, vocês já têm Ou o teste de nível para quem já isso. tem nível. Quem já tem nível faz uma entrevista em alemão e a gente vê em que estágio, que nível de alemão vocês possam entrar. Mas, então, depois disso, a gente faz aquela entrevista formal. Quais os seus planos? Como você gostaria de estudar? Quantas vezes por semana você acha que vai ser possível estudar? Pelas condições reais, né? Do entorno da vida de vocês, né? E quanto tempo vai levar você chegar nesse nível, nesse outro nível, para fazer todo o planejar sua passagem pelo Brasil, pelas provas aqui no Brasil, como vai chegar lá, então, e tirando todas as dúvidas que vocês têm e perguntas, né, vocês podem fazer dessa entrevista. Aí começa o curso de alemão, conforme a gente combinou.
Aí eu falei também, já uma vez aqui, vocês pagam sim, uma única vez, R$ 1.800, se vocês ainda estão, não são abaixo do nível B1. Quem entra com B1 já mostrou para si mesmo que quer estudar alemão. Quem ainda começa, a gente coloca esses 1.800 que vocês recebem de volta quando vocês estão com certificado do B1 na mão, ok? Então, essa é a fase de fazer um compromisso, sendo comprometido com o plano de vocês. E não, nós não queremos pessoas aqui que falam, já que custa nada, eu vou começar. Se não der certo, eu vou sair. Essa não é motivação suficiente para ir para a Alemanha. Isso não é plano de ir para a Alemanha. A gente quer que vocês tenham um plano, uma determinação de fazer algo. Então, mas isso, em princípio, todo curso é grátis. Os familiares também pagam uma única vez R$ 1.800 também para ter um curso de alemão A1, para chegar com uma base lá. E a cada vez que vocês terminam uma fase A1, por exemplo, e não estão prontos para seguir de imediato para a próxima etapa, seja a dois, né? A gente dá um treinamento, né, de amadurecer antes de ir para frente, porque é importante não ir para frente falando, eu não entendo ainda, não consigo lidar com esses desafios esse aqui. Não adianta entrar na próxima. A gente olha isso individualmente, cada um vai no seu ritmo. Isso é muito importante. E cada fase a gente acompanha junto com vocês. E se tiver algum problema e vocês falam, eu preciso desistir, ou preciso dar pelo menos uma parada para resolver os meus problemas, aqui vocês podem, né? Tudo é conversado. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Débora. Tem aqui alguém ainda perguntando. Deixa eu até ver quem. Não. A Marcela. Eu queria comparar o que se ganha aí com o que eu ganho aqui no Brasil. E a Luana também gostaria de saber disso. Em relação à conversão, ou, digamos assim, eu ganhava no início, ah, a gente paga alguns impostos. Eu ganhava no início, acho que era 2.000 e pouquinho bruto e ficava 1.700 líquidos, euros. Aí faz a conversão pro real. Não sei se fica 8 ou Mas assim, eu 9. não sei se você se importa em falar, mas assim, quanto que você gasta efetivamente para viver? No seu aluguel e na sua comida, por exemplo, e transporte. Esse dinheiro era suficiente? O dinheiro Sobrava é alguma suficiente, coisa? sim. Sim, sim. Sempre sobrou alguma coisa. Tanto que no início eu gastei um pouquinho a mais com a chegada do meu marido. E mesmo com esse salário menor do início, eu pagava o aluguel era 300 e pouquinho, o mercado eu sozinho uns 200 e pouquinho, mas depende muito assim do que você come, de como você gasta. Se você for muito a restaurante, o dinheiro não vai ser o suficiente, mas eu como muito em casa. Então, a gente compra as coisas no mercado e faz, e eu consigo viajar. Eu já fui para outros países, todas as férias a gente está em algum país diferente e não tá pobre, assim, passando necessidade nem nada. A gente consegue comprar roupa, consegue comprar comida, pagar a internet, pagar aluguel, pagar a luz, pagar tudo. E também, se quiser comer salmão, consegue comprar no mercado. Se quiser comer carne de boi também, é assim, consegue. Meu Aí ela só salário, está perguntando aqui o salário de um fisioterapeuta, enfermeiro ganha como fisioterapeuta? Mais ou menos, né? Mas eu acho que é mais, a base é mais ou menos a mesma. eu não sei dizer quanto fisioterapeuta ganha. Não sei mesmo. Não sei se é igual, pode ser que seja. Eu não conheço nenhum, não tenho acesso a nenhum fisioterapeuta, assim, que seja um tema.
Bom, aqui vamos à próxima pergunta, Luana. Tem uma dúvida. Vem uma equipe da Alemanha para avaliar os candidatos? Não, a gente tem o nosso programa que a gente apresenta para os hospitais. Eu vou até abrir a minha câmera aqui, porque eu acho que ninguém está me vendo. Nós temos aqui a gente tem o programa que a gente apresenta para os hospitais, mas este hospital, especificamente, ele gosta de vir e conhecer as pessoas pessoalmente, que foi o caso da Débora. Eles vieram conhecer ela pessoalmente e escolher. Então, eles vão estar aqui em fevereiro, março, a gente não sabe ainda exatamente a época, que eles já vão avaliar as pessoas que estão no programa para já começar a entrar no processo de já fechar com eles. Vai se antecipar um pouquinho do que a gente normalmente faz, mas é um pedido deles. Então, a gente vai olhar, eles devem estar aqui em março, provavelmente. Mas pode ser no caso da Emanuela, que está nessa reunião aqui, que já está com B1 encaminhado, que ela já possa, né, se apresentar como nível B1 para esse programa. Outros que talvez vão ter nível A2 e poucos que vão ser apresentados com nível A1. Porque a gente quer que as pessoas conhecer a empresa, conhecer o novo lugar, seja grande parte falado em alemão. Então, é isso que a gente não quer que as pessoas eu não sei, não tento falar nada, não. Você vai conseguir falar alguma coisa em alemão numa entrevista de emprego. Isso é importante para a gente. E respondendo a Emanuela, quem tem 50% do B1 já não paga nada. Na verdade, a gente paga. A pessoa que entra no A1 paga 1.800, a pessoa que entra depois do A1 não paga mais nada. A pessoa que entra no A2 paga 1.800 e depois não paga mais nada. Mas depois, quer dizer, não paga a documentação, que a Débora deve já falar como é cara a documentação. Você não paga, sei lá, o negócio de AIA, que eu agora esqueci o nome. É. Nós cuidamos de todos os Apostilamento. apostilamentos, então tudo pago pela gente. Então, você paga os 1.800. Quando você termina o B1, você recebe os 1.800 de volta. Quem entra no B1 já não paga nada e também tem toda a documentação paga e a passagem de ida também é paga, tá? E não necessariamente vai para o Hospital da Débora. A gente tem muitos hospitais que trabalham com a gente. Normalmente, a maioria pede B2. E então, se por acaso você falar, mas eu não quero ir para Freiberg, eu quero ir para Berlim, eu quero ir para Hamburgo. A gente tem hospitais praticamente todas as regiões para oferecer para que você faça entrevista com outros hospitais. Isso. Só que esse hospital especificamente quer Selecionar. selecionar pessoalmente. Sim. A Luana está perguntando aqui se o seu salário já hoje melhorou. Ou se você continua ganhando 1.700. Não, depois que a gente passa na prova e vira, né? Recebe o cargo de enfermeiro, o salário aumenta assim, fica um salário padrão. Fica maior assim. Isso é só para o início, porque como a gente precisa fazer o anerqueno, o Estado não entende que eu sou uma enfermeira formada. Então a gente trabalha como assistente, que seria Um um é, auxiliar de enfermagem, que seria mais ou menos assim. Aí o salário é mais baixo, aí a partir do momento que você passou na prova, você recebe o certificado como enfermeira e o seu salário aumenta. Varia de acordo também se você é casado, se você tem filho, tem classes trabalhistas, não sei se é trabalhista que fala, história classe, classes de impostos, impostos, que tributação você diferente. Caso você é solteiro, você paga mais imposto que você é casado, tem filhos e tem esposo que não trabalha. Então, tudo isso, né, é considerado para pagar menos imposto possível. Então, mas isso aí vocês vão aprender estando lá, né?
Luana, não, o que vem para o Brasil é só o da Débora neste momento, porque normalmente, vamos dizer, todos os hospitais que nós trabalhamos, eles fazem as entrevistas online. Online, online. Mas esse hospital específico, ele acha que eles vão sentir melhor se tiverem pessoalmente. Então, assim, é de hospital para hospital. Os outros que nós trabalhamos fazem a entrevista online. E aí é como a gente falou, lembrem-se sempre, aqui é você escolhendo o hospital e o hospital te escolhendo. Se você vai olhar o hospital, você vai olhar a cidade, a gente vai acompanhar isso, você vai falar, aqui não é para mim. A gente vai te apresentar para, você vai ter Ok. até 3 chances de escolher o hospital que você quer ir. Não é, por exemplo, no caso da Débora, quando ela entrou no projeto, ela já foi fechar o projeto com o Freiberg. Nós podemos, você pode falar, não, eu não quero, não sei, não gostei da cidade, não gostei do pessoal que veio aqui. Vamos supor, se você for participar, falei, não Muito gostei bom. da cara da chefe lá. Não tem problema, você vai ter a oportunidade de ser entrevistado por outro hospital. Então, você tem até 3 chances de escolha. Não é uma coisa que você vai, tem que ir para lá, pronto, acabou. Não. Talvez na entrevista você não sente, não fala, eu não gostei, tal coisa, mas alguma coisa você talvez sente que eu não sei se é para mim ir para lá. Posso ver outro lugar? Então, vamos ver outro lugar. E como a Débora falou, de repente você é aquele da night, né? De sair, aí você tem que ir para uma cidade maior, né? Não vai funcionar numa cidade pequenininha onde as pessoas, numa segunda-feira, dá para você comer na rua porque você deita no chão para ser atropelado, não passa ninguém. Você não consegue ser atropelado, né, Débora? Numa segunda-feira, 10 da noite, você deitar na rua, não vai rolar, né? Pode até Não vê cochilar. ninguém. Geralmente eu tiro foto e posto assim, porque aqui tem muito monumento, a arquitetura é muito bonita, né? Aí as pessoas falam assim, gente, mas nunca tem ninguém, nunca tem ninguém passando, não tem nada. Então, a gente também avalia isso. O que você quer para a sua vida? O que que você quer viver? Porque se você quer viver num lugar agitado, não adianta a gente pôr você num lugar, porque você não vai ser feliz. O nosso projeto é ir para a Alemanha de forma leve para ser feliz lá. Se você for para um lugar que é assim, desse jeito, e você gosta de balada, você não vai ser feliz. Então, a gente vai trabalhar isso também com cada um. Por isso que o processo é individual. A sua entrevista é individual, a sua aula é individual, o seu progresso no alemão é individual. Não é coletivo. A gente não tem um grupo que vai junto. Se você precisa de 2 anos para aprender alemão, tem gente que precisa de 8 meses. E está tudo certo, não tem ruim para ninguém. Nossa, a gente já está aqui abusando da Débora, gente. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Fale agora, o Carlos para sempre. Opa. Aqui, a Marcela perguntando. Em relação ao frio, como foi a temperatura aí? Já que nós não estamos acostumados. Ainda você que vem do Rio, né? Ah, é muito frio mesmo. Às vezes a temperatura, assim, a temperatura normal não tá nem tanto, mas a sensação, já cheguei a pegar -18 de sensação. Aqui em Freiberg é mais frio ainda. A gente tinha que ir para Chemnitz para estar estudando. Quando a gente chegava aqui, sentia assim, uma diferença grande de temperatura. Mas com a roupa adequada, consegue. Dá para viver. Quem não gosta muito de frio é um pouco difícil, mas tem que aprender a botar bastante camada. A gente usa para ir no mercado calça térmica, mas calça por cima, às vezes 3 calças, assim, 3 blusas mais o casaco. Aí dá para ficar quentinho. Tem que estar com a roupa adequada sempre. Uhum. Mas em casa você está sem muita roupa, né? Você não está sentado
luva, né? De Não, nada de. Não. não, aqui por enquanto não tá uma temperatura tão ruim, ainda tá bom. É, mas no frio, assim, ligo o aquecedor e tudo bem dentro de casa. Uhum. Tá. Hoje, novembro, 13 de novembro, é, não tem dias muito ensolarados já, né? Então, temperatura dentro de casa sem aquecedor ainda. Ou você já liga? Ontem chegou, não, anteontem tava -2. Hum, Aí hoje já ficou um pouquinho mais quente, aí fica entre 5 e 6, mas aí dentro de casa já é tranquilo ainda. Não tranquilo, tô com o aquecedor tranquilo. ligado, por exemplo. Tô com essa blusa que é de manga, mas ela é fina. Dá. Nossa, então, olha, imagina só, né? Frio tá fora e dentro você não precisa necessariamente ligar o aquecedor e se sente confortável. Por Isso é enquanto bom. tá. No, Isso no é bom. inverno, no inverno é mais difícil. É. E é por isso que tem que ter em camadas, porque você entra num lugar, tira a roupa. Aí você sai do lugar, põe a roupa. Aí entra no Exatamente. lugar, tira a roupa, põe a Porque roupa. É um todos os tal de lugares são põe. quentes, os transportes públicos são quentes, tudo é quente, assim, é só mesmo na rua que você sente frio. Aí realmente tem que ter as camadas. Bom, gente, a gente termina. Ó, Débora, nem sei como te agradecer mesmo por estar aqui. Foi maravilhoso esse bate-papo. Amei. Eu que agradeço a oportunidade, estou torcendo para todo mundo que quer. Está vindo para a Alemanha. Eu acho que é uma boa oportunidade de experiência nova, adquirir conhecimento, aprender uma nova língua. É uma coisa muito legal. Mesmo para quem não aprendeu ainda nenhuma outra língua, seja a primeira, já seja o alemão, é uma experiência que vale a pena. Eu eu sou muito feliz pela a oportunidade e por tudo que aconteceu, como aconteceu. Independente dos dias ruins que a gente comentou aqui, em geral, eu sou muito feliz por ter vivido essa oportunidade. E agradeço pelo convite. Obrigada, Tá bom. Débora. Obrigado, tá? Deixa eu só Obrigada. acabar de responder aqui. Eu vou repostar hoje as entrevistas anteriores. Tem a Débora, talvez a semana que vem, ou no máximo daqui uma semana e meia, mais ou menos, a gente vai ter mais uma entrevista e assim a gente vai conversando e vai trazendo tranquilidade para vocês, para verem que as pessoas chegam lá, sobrevivem, vivem felizes, sorridentes. Se for possível, eu posso deixar meu e-mail e Instagram aqui, caso alguém queira entrar em contato, se puder também. Como que pode? Por favor, deixa aqui no chat, Débora, porque aí se Tá. alguém tiver alguma dúvida, fala com você direto, sabe que existe, que é verdade. Ela pode mandar até uma foto dela na frente do hospital para saber que ela está lá. Mandei aqui no chat. Eu demoro um pouquinho a responder às vezes, mas eu respondo. Tá, gente? Então, olha, ela deixou aqui para gente o Instagram, deixou O e-mail. o e-mail para quem quiser entrar no Instagram dela, acompanhar a vida dela na Alemanha, aí, ó. Então, muito Ok. obrigada a todos que participaram e a gente se vê na próxima e já vou deixar também o link de inscrição para quem quiser participar, já entrar no projeto e já começar as primeiras entrevistas. Beijo, Débora. Obrigada. Tchau, obrigada, boa Tschüss. sorte, Tudo pessoal. bom. Tchau. Tchau. Espero você, ela te espera lá, né? Espero vocês aqui, com certeza. Sim. Tschüss. Tchau.